Graça e paz, amados, mais uma vez, nós estamos aqui na oração do Pai Nosso. Nós vimos até agora Mateus capítulo 6, verso 9, vamos ler novamente. Portanto, vocês devem orar assim, disse Jesus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você repara que até aqui, essa oração ela tem uma referência direta a Deus. Nós vamos entrar agora nas petições pessoais, que é essa outra parte da oração. Então, nesse momento agora, nós vamos estudar a sentença: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Parece assim uma expressão muito singela e já teve diversas interpretações. Alguns esotéricos falavam sobre esse pão espiritual, né, que nutre o corpo espiritual, outros dizendo que faz uma referência somente ao corpo físico. Mas a partir dessa sentença do Pai Nosso, a oração que se volta para as nossas necessidades, nós vamos estudar elas, porque vai falar sobre, a partir daí, das nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, né? E uma sentença bastante singela, mas que tem muita coisa interessante aqui. Então nós vamos examinar as verdades contidas nessa frase da oração: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeira coisa que nós notamos aqui é que Deus se interessa pela manutenção do corpo. Jesus ensina a que nós peçamos a Deus, que nós estendamos a Deus a nossa necessidade física. E Jesus mostrou isso no seu ministério. Não havia uma preocupação de Jesus apenas com o espiritual das pessoas, mas ele mostrou o interesse pelo físico quando ele curou as pessoas das enfermidades, restaurou pessoas emocionalmente. Então, esse cuidado de Jesus com o corpo fica claro aqui na oração do Pai Nosso, né? Para que um corpo seja saudável, é muito importante o pão de cada dia, né? O alimento, o sustento diário. Então, a manutenção do corpo ela é tão importante como a manutenção espiritual. Então, o corpo é importante. A primeira coisa a se destacar é isso, que nessa petição do pão nosso de cada dia se destaca aqui o cuidado com o nosso corpo físico. Hoje nós estamos vivendo esse tempo, né, do pessoal, questão de corpo, de peso, de saúde, o pessoal está se importando muito com isso. É muito importante. O nosso corpo ele não pode ser negligenciado juntamente com a nossa vida espiritual, porque é tudo uma coisa só. Nós somos corpo, alma e espírito. Então é muito importante que a gente tenha um interesse pela manutenção saudável do nosso corpo. Então, a primeira coisa a se observar nessa petição está relacionada a isso, ao cuidado e à manutenção do nosso corpo. Essa petição também nos ensina a deixar nas mãos de Deus o sustento, né? Jesus nos ensina a pedir ao Pai que nos dê o pão de cada dia, porque Deus tem cuidado de nós, e assim como diz o apóstolo Pedro, nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. É muito importante a gente perceber isso, porque nesse texto da oração a gente percebe também que Jesus está nos ensinando a deixar tudo nas mãos de Deus, a colocar esse cuidado, dessa necessidade nas mãos do Senhor. Mateus capítulo 6, ainda bem no começo, Jesus vai falar sobre a manutenção que Deus dá tanto às aves do céu como às plantas, que Deus promove o sustento delas e tudo que é necessário para a sobrevivência delas. Aí Jesus diz: quanto mais vocês são mais importantes do que os pássaros do céu, são mais importantes do que as plantas também. Então, nós ocupamos um lugar de importância no coração de Deus. Daí o porquê dessa oração, nós pedirmos a Deus a manutenção da nossa vida, que Jesus nos desafia a confiar na manutenção vinda da parte do Rei, do nosso Pai do céu. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, um dia por vez. Lá no Velho Testamento, quando Deus carregou o povo pelo deserto, e Deus enviou o famoso maná, aquele pão chamado pão do céu, né, o maná que caía todas as manhãs, havia uma advertência ali ao povo que só levasse somente a quantidade suficiente para um dia, e que no outro dia eles esperassem que Deus mandaria o maná novamente. Foi uma lição dura que o povo teve que aprender. Ninguém poderia achar que estava se precavendo da possibilidade de faltar, guardando o maná, porque ele apodrecia. Eles tinham que estar totalmente na dependência de Deus. Então a gente nota tanto
no maná vindo todos os dias, como na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, desperta em nós a confiança na manutenção diária de Deus, da nossa alimentação, dos cuidados que Ele tem conosco. A terceira coisa importante aqui também é a compreensão de que nós dependemos de Deus para tudo, porque é Deus quem nos capacita a produzir também o alimento, é Ele quem nos enche de habilidades para conquistar aquilo que nós precisamos, tudo provém dEle e nós devemos confiar nele, ou seja, a força, a capacitação, ela vem dele. Deus é quem nos dá tudo. E aqui um despertamento, uma visão de que Deus é o mantenedor da nossa vida. Essa petição também nos lembra, de forma sábia, que a oração ela é parceira da ação. Quando se diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, essa oração é uma oração que nós fazemos em total dependência de Deus, sabendo que nós não vamos ficar apenas na oração. Por quê? Porque o pão virá, mas em resposta à bênção, em resposta de Deus, abençoando o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós levantamos a fazer com as nossas mãos. Deus vai dar o pão de cada dia? Vai. Mas Deus está olhando também o nosso esforço, a nossa luta, a nossa labuta. Ele vai abençoar aquilo que nós estamos fazendo. Nós oramos, mas não ficamos inertes, esperando que o pão venha. Nós agimos e Deus abençoa aquilo que nós estamos fazendo. Certo que é Deus quem nos dá a semente, é Deus quem faz crescer a planta, mas alguém tem que semear. Não podia se imaginar que somente orando, pedindo pão, a semente fosse ela mesma procurar o lugar no chão e se auto-semeasse. Não, há um trabalho da nossa parte também. E essa visão em toda a Bíblia era muito clara, que Deus abençoa as mãos diligentes, Deus abençoa aquele que trabalha, Deus abençoa aquele que faz com que o seu caminho prospere, e Deus vai com a bênção dele sobre nós. A generosidade de Deus, o trabalho deve se combinar com duas verdades. Primeiro, sem Deus nós não podemos fazer nada, mas sem o nosso esforço e cooperação, Deus também não fará nada por nós. É preciso que a oração ela é um trabalho, ela é um esforço pessoal, quando nós nos derramamos diante de Deus, mas precisa também a ação. Não podemos imaginar que uma pessoa, ela com todas as possibilidades de alcançar, de trabalhar, de prosperar, ela ficará em casa ali sentada e que Deus vai mandar o pão para a casa dela. Não, a Bíblia diz que Deus não faz isso com preguiçoso. Deus abençoa as mãos diligentes. E por último aqui, uma coisa interessante, o pão nosso de cada dia. Jesus nos ensinou a dizer o pão nosso de cada dia e não o meu pão de cada dia, né? A visão de que nós devemos sair dessa área de conforto, do egoísmo, de pedir somente por nós, de estarmos em oração apenas pela nossa manutenção própria. Daí porque Jesus não dizer o meu pão de cada dia me dá hoje, mas o nosso pão de cada dia, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, é o pão que é suficiente para mim, mas também para o meu próximo. A visão de Deus é que todos têm o suficiente para a sua manutenção. E daqui também um desprendimento do nosso egoísmo, para que nós possamos, na nossa prosperidade, abençoados por Deus, possamos também compartilhar com aquele que não tem, compartilhar com o necessitado o pão que nós recebemos de Deus. Oramos então para que todos tenham pão e devemos nos lembrar de compartilhar aquilo que nos sobra, aquilo que para nós é o excedente. Quando Jesus fez a sua multiplicação dos pães nas 2 vezes, Jesus mandou que os discípulos recolhessem as sobras, aquilo que sobrou, para que não houvesse desperdício, porque mais tarde alguém com fome apareceria e o pão que estava ali já ia servir para alimentar um outro que não participou daquele banquete. Então, o pão nosso de cada dia, não o meu pão de cada dia, leva a gente ao desprendimento, a sairmos dessa zona egoísta e trabalharmos para que Deus abençoe a todos e que nós estejamos movidos por Deus para clamar a Deus pelo pão de cada dia, mas o pão não apenas o meu pão, mas o nosso pão de cada dia, o pão nosso de cada dia. Então, nós observamos aqui nesse momento da oração o quanto essa oração ela é diversa, como ela é ampla, como ela é poderosa na sua amplitude. Nós temos acompanhado aqui cada parte da oração e você vai vendo aqui como isso é poderoso. Então ficamos por aqui hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é isso aqui, vamos ampliar nossa visão, esperar na bênção de Deus, mas trabalhar com mãos diligentes que o Senhor vai abençoar
a nossa prosperidade, vai nos ajudar a prosperar e também vamos ter com que ajudar outros no suprimento que recebemos de Deus. Amém? Vamos orar então. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo pão diário, pelo sustento, pela bênção sobre o nosso trabalho. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, que nós possamos nos desprender cada dia mais e conquistar um coração livre, que não seja egoísta, ó Deus, para que possamos também, ó Deus, amparar aqueles que não têm o pão cotidiano, ó Deus. Abençoa-nos, abençoa cada necessidade nossa e de todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem.